Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas algo que marcou em minha vida há um tempo atrás foi uma viagem que eu realizei de avião. E nesse dia estava um dia muito chuvoso e extremamente nublado, né? A gente não conseguia ver o sol, né, pela manhã, e a viagem era às 8 da manhã. E viagem de avião gera já uma expectativa, uma ansiedade, né? E ainda chovendo, né? Essa ansiedade fica um pouco maior, né? E a gente morava ainda em Niterói e a pista era curta, né? Dos aeroportos ali tem uma pista muito curta que ela acaba na água ali, né? Então, a gente vai e se apega com Deus, né? E embarca ali na aeronave. E por a pista ser curta, a aeronave ela inclina bem, né, na subida, né? E aí, em razão da chuva, ele tinha que transpor as nuvens, né? E ao atravessar por essas nuvens carregadas, né, o avião ele sofreu aquela turbulência, né? E deu aquela chacoalhada e foram segundos mais intermináveis, né? Enquanto ele passava por entre as nuvens, né? E logo depois que ele passou as nuvens, ficou-se aquela calmaria e a gente pôde ver o sol, né? Todos que estavam na aeronave conseguiram ver o sol e estava bem intenso, né? E aí ficou eu fiquei muito surpreso, né? Porque a gente não estava vendo o sol lá embaixo e de repente, né? Por conta da altitude ali a gente conseguia ver o sol, né? E aquelas nuvens branquinhas ali, né? E tudo tinha passado, né? E no salmo que foi lido, é um salmo especial que eu gosto, né? E ele reflete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A princípio, você pode imaginar assim, no Salmo é muito lindo, né? O Salmo é bonito mesmo, mas quando eu e você estamos com uma dificuldade, com algum problema, alguma situação aí ruim, essa situação ela não se resolve muitas vezes do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, né? E aí pode gerar uma frustração, né? Pode gerar aí uma certa incredulidade e falta de confiança, né? Porque o Salmo diz, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, como compatibilizar isso com os nossos sofrimentos? Como que nós podemos fazer isso? E um ponto inicial é confiança. É a confiança que nós temos no nosso Deus, que Ele não muda. Ele é o mesmo Deus lá da criação, é o mesmo Deus hoje. Ele não muda. A imutabilidade de Deus, ela é um marco para nós, e nós temos que apegar a isso, que Ele não vai mudar. Então, se existe essa promessa, através do Salmo, ela vai se cumprir, na minha e na sua vida. Então, nós precisamos ter essa confiança. Por isso que eu pedi para fazer essa leitura como texto base, né, lá em Lamentações, que mostra uma outra perspectiva para nós, que é para gerar esperança. Pois, mesmo nos dias mais difíceis, Deus, Ele está lá conosco. Nós temos que lembrar disso, isso tem que ser algo presente na minha e na sua vida, Flávio.
Mas como? Você pode estar pensando, Flávio, como que eu consigo encaixar isso? Na teoria é muito lindo isso, é muito bonito o trecho bíblico, mas como que eu vou encaixar isso na minha realidade? Naquilo que eu estou vivendo agora, né? Como encaixar isso? Como ter esperança se você está passando por um problema, por uma dificuldade aí, né? Eu digo sempre que, por mais que nós não enxerguemos o sol, nos dias, pode ser, pense no dia que você viu mais nublado, em que quase virou noite. Tem situações assim, né? Que até as luzes das ruas acabam se acendendo de tão nublado que fica. Eu faço uma pergunta para você: o sol deixa de existir nesses dias de nublados ou não? Não, o sol ele está lá, né? Então, o sol ele é como o nosso grande Deus. As dificuldades podem impedir, né, as dificuldades, o sofrimento pode impedir que a gente enxergue Deus na nossa vida. Mas nós temos que ter essa esperança de que Ele está lá, como de fato Ele está. Mas nós não estamos enxergando, muitas vezes, por conta até dessas questões aí, na nossa limitação, por conta desse problema que nós estamos vivendo, por conta desse sofrimento. Mas Ele está lá. Então, assim, nós temos muitas garantias. E é essa garantia que está aí em Lamentações, né, no capítulo 3, o trecho que foi lido, né, é uma garantia que tem que trazer esperança para mim e para você, né? O que ele coloca aí? Graças, versículo 22, né, de Lamentações, capítulo 3. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, por mais que eu esteja no meio do sofrimento, e eu já estive, cada um tem a sua jornada, né, aqui na terra, o fato de seguirmos a Jesus não nos isenta de passarmos por problemas, sejam eles grandes ou pequenos, mas a esperança, ela tem que estar dentro de nós. O que nos motiva a perseverar, a passar por esse problema, por essa situação, é que o Senhor está conosco. Ele renova a sua misericórdia para comigo, para com você, todos os dias. Isso é muito importante. Porque no meio do sofrimento eu posso questionar a existência de Deus, eu posso questionar do porquê eu estou passando por isso. Talvez você tenha feito isso, eu já fiz, né? Tantas pessoas para passarem por isso, porque eu estou passando por isso. Porque essa dificuldade para mim, eu já ouvi, né, algumas pessoas comentando, eu acho que Deus pensa que eu sou Rambo, né? Porque as missões são aí difíceis, uma missão atrás da outra difícil. Mas lembre-se, você já passou por outros problemas. Olhe para a sua história, olhe para a essência. Nós falamos isso na escola dominical de manhã, né, para a gente lembrar das nossas origens, do primeiro amor. Isso tem que estar presente na nossa vida, e ainda mais nos dias de luta aí, os dias de sofrimento. Nós precisamos lembrar disso. O Senhor está comigo. Olha, Deus, eu não estou te enxergando aqui, eu estou vendo muito problema, mas aumenta a minha fé, abre os meus olhos. Nós temos que ter essa sinceridade com Deus. Deus é o nosso Pai, Ele sabe, Ele nos fez, Ele sabe do que, de tudo que nós já passamos, Ele sabe o que vai acontecer no futuro, né? E Ele fala para nós termos esperança, um passo de cada vez,
Olha porque Deus já fez na sua vida, na minha vida. Então nós temos que ter aí um caderno de gratidão, lembrar, olha, Deus esteve comigo nesse dia, nossa, foi tão difícil, mas Deus esteve aqui, né? Graças, olha, eu estou aqui, né, hoje, porque Deus me conduziu. Amém? Deus não te conduziu até aqui? Deus te deu a vitória. Já, nós temos uma garantia, né, de que o Espírito Santo em nós, esse selo, ele nos garante, né, mantendo a fidelidade, mantendo essa esperança, um passo de cada vez na direção do Senhor, nós vamos estar desfrutando de uma vida eterna ao lado dele. E lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, né? Aqui nós passamos por isso, vez ou outra. Ao comentar no Grupo Casa essa semana, nós refletimos um pouquinho sobre isso, né? Paulo falando lá em Colossenses sobre as dificuldades que ele vivenciou e mostrando lá no capítulo 1 a identidade, a supremacia de Cristo, o que Cristo passou por nós, o que Jesus passou por nós, né? Então, e Deus o colocou, o exaltou lá, ele está no trono. Então, assim, cabe a nós mantermos a esperança, fixarmos os nossos olhos no caminho do Senhor e dar um passo de cada vez. Então, isso é que tem que ficar bem claro quando os dias são nublados, quando as dificuldades são grandes, quando nós não enxergamos o agir de Deus. E isso pode ocorrer na nossa vida. Nós estamos aqui, nós somos matéria, carne. Então nós passamos por isso vez ou outra, mas nós temos que lembrar do que Deus já fez por nós. Isso tem que ficar muito claro na minha e na sua mente. Abre lá em Romanos, é um trecho que eu gosto muito, do capítulo 8 de Romanos, e ele traz essa esperança e nos mostra quem nós somos. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós precisamos ter isso em mente. Isso precisa mexer comigo, isso precisa mexer com você. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou mais que vencedor. Eu quero ouvir de você aí. Fala isso. Eu sou mais que vencedor. Está meio fraco. Não está com jeito de vencedor, não. Vamos de novo. Eu sou mais que vencedor. Amém? É isso, gente. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Ainda mais nos dias de sofrimento. Que o Senhor nos abençoe, revigore as nossas forças, que não vai ser nada que vai me impedir, que vai te impedir de estar lá, de cruzar a linha de chegada, de estar lá na vida eterna, que eu e você possamos perseverar, que nada nos impeça de chegar lá. Não vai ser isso que você está passando que vai te impedir, meu irmão, minha irmã.
Não vai ser isso. Deus é mais e Deus, Ele gera vencedores. Amém? Que o Senhor nos abençoe.